Sexo anal é pecado? Muita gente me faz essa pergunta e eu já respondi ela aqui no canal algumas vezes, mas hoje eu vou responder de uma maneira mais técnica, uma maneira mais aprofundada, né? Para todo mundo ficar sem dúvida, porque eu sei que tem muita gente que responde essa pergunta e eu particularmente não gosto de responder essa pergunta, mas caso você não me conheça, eu sou Sérgio Maciel, bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente conversa um pouco sobre Bíblia, teologia, tirando tuas principais dúvidas de forma bíblica, porque esse é o objetivo da coisa. Então, sem delongas, porque hoje essa pergunta é que muitos fazem e poucos têm coragem de responder, ou até respondem mal. Quando você vai pesquisar geralmente sobre sexo anal, tal, é pecado ou não, uma das primeiras coisas que você pode fazer talvez seja jogar no Google. Tô com o Google aberto aqui, deixa eu ver como é que eu posso mostrar o negócio pra vocês. Então vamos jogar no Google. Escrevi errado, mas acho que ele vai entender, bora ver o que aparece. A primeira coisa que apareceu foi um site adventista. O sexo anal é reprovável por Deus, pois configura uma perversão do plano original do Criador. Não é fisiologicamente viável e por trazer sérios problemas de saúde física, doença emocional, culpa espiritual, pecado e afastamento de Deus. Bora ver um outro site aqui, ó. Canção Nova. Canção Nova é católico, né? Bora lá. Na moral, sexo oral e anal podem? O sexo anal e o anal são pecados, sim. Primeiro porque eles são antinaturais. Olha os argumentos, ó. Aqui em cima usou esse mesmo argumento, pois configura uma perversão do plano original. E o argumento católico também, pelo jeito, é o mesmo argumento, porque eles são antinaturais. E segundo, porque quando a igreja nos diz para não fazermos, é que não é... Não vou ler o resto, não. Deixa eu ver outro aqui. Ó, Igreja Luterana. O que a Bíblia diz a respeito do sexo oral e anal? Sexo oral e anal, a Bíblia não limita, não restringe, nem prescreve formas de carícias, etc. Eu quis ler isso aqui só pra gente ver os argumentos que as pessoas geralmente usam. Obviamente que eu não me aprofundei em nenhum deles aqui, mas porque lá no final do vídeo eu vou fazer uma contra-argumentação a esses argumentos, porque a resposta mais simples é que não é pecado. Mas, só porque não é pecado, não quer dizer que Deus queira que você faça. Como assim não é pecado e eu posso fazer, mas Deus não quer que eu faça? Calma, que a gente vai chegar lá. Porque, geralmente, aqui nessas respostas rápidas que eu joguei aqui no Google e perguntei, a gente não achou o que eu queria. Que eu queria o quê? Que alguém falasse, e eu vou colocar aqui, é pecado? É sodomia? Sodomia? Porque geralmente as pessoas ligam sexo anal à sodomia. Ó, inclusive no próprio coisa lá, adventista aqui, ele faz isso, ó. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, lemos uma lista dos que estarão perdidos, e entre eles estão os sodomitas, ou seja, aqueles que praticam o pecado da sodomia, como o sexo anal e o homossexualismo, por exemplo. Então, a resposta adventista foi que o sexo anal é sodomia. Inclusive, se você é jovem aí que está estudando sobre isso, vai lá e pesquisa sodomia no Google, olha o que aparece, dicionário, sodomia, coito anal. E como o texto lá dos adventistas disse claramente, 1 Coríntios capítulo 9, verso 6, verso 9, né? Inclusive eu vou pegar aqui na versão corrigida, que eu acho que foi a que eles usaram. Bora lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, Sérgio, é muito claro. É pecado e pronto, porque é sodomia. E sodomia é pecado, como a gente vê aqui. Vai ficar de fora os sodomitas. Só tem um problema nessa resposta. E o problema é qual? Justamente porque a palavra sodomia aqui nesse texto, ela tem um significado diferente de hoje em dia. Não sei se você sabe, sodomia foi ganhando o significado de sexo anal com o tempo. Ela não tinha esse significado. Qual é o significado, então, de sodomia na Bíblia? Bom, para você entender isso, a gente vai ter que ir lá para Gênesis. O capítulo, eu acho que é o 18, talvez. Capítulo 19. Vou colocar na versão NVT, que vai ficar mais compreensível para nós, né? E eu vou ler aqui a metade do texto, não vou ler inteiro, tá? Mas bora lá. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali, ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas e curvou-se o rosto no chão. Então, olha o respeito de Ló pelos anjos, né? E disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir de viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam até sua casa e Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Verso 4. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens,
velhos, olha o que o texto diz, homens de Sodoma, ele não fala mulheres aqui. Jovens velhos chegaram de toda a parte da cidade e chegaram à casa. Gritaram: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para que nós tenhamos relações com eles. Aí você conhece a história, né? O Ló, na verdade, tenta proteger ali. E ele diz: portanto, meus irmãos, não cometam maldade. Inclusive, ele oferece as próprias filhas dele para esses caras, só que os caras não querem, eles querem os homens. E olha que doido, no verso 10, os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro de casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Então olha o que o texto diz. Os anjos cegaram todo esse povo que estava tentando invadir a casa, né? Tentando molestar eles. Mesmo cegos, eles continuaram tentando, porque o texto diz que eles se cansaram e desistiram. Ou seja, eles tentaram mesmo cegos. Então eles estavam tão sedentos pelo pecado que mesmo cegos, eles continuaram tentando e uma hora eles cansaram de tentar. Então aqui a gente leu a origem dessa expressão, né? Basicamente o pecado de Sodoma na Bíblia, ele não fala de um coito anal, ele na verdade fala da homossexualidade. Então, obviamente, com a homossexualidade rola um coito anal ali, né? E a palavra em si, apesar de ter ganhado esse significado no total com o passar do tempo, na verdade ele fala-se na Bíblia do pecado de Sodoma, que mais está relacionado à homossexualidade do que qualquer outra coisa. E eu vou te mostrar na Bíblia isso. Por exemplo, o texto que usa essa expressão é 1 Reis, capítulo 14, verso 24. Lembrando que essa versão sodomia aparece na versão corrigida, em outras versões aparecem de formas diferentes. Por exemplo, verso 14 diz: além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. E isso acontecerá hoje mesmo. Na verdade, estou lendo o versículo errado, é 14, verso 24. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então aqui no texto, ele usa a expressão prostitutas cultuais. Inclusive em inglês, sodomites, aparece sodomites. A palavra aqui usada para sodomites é justamente prostituto cultual, que é a mesma palavra para sodomia. A palavra usada aqui é sodomia, que ela é para prostituto cultual. Inclusive eu peguei aqui, prostituto cultual, que é uma tradução bem mais interessante, mas é também chamado de sodomita. Porque esse tipo de pecado de um homem fazer sexo com outro homem, a homossexualidade, virou um tipo de ritual de adoração a outros deuses, né, que eram os prostitutos cultuais. Eram prostitutos que faziam sexo com outros homens para adorar a um deus. Mamon tinha isso, tinha outros deuses assim que tinham essa parada. E a palavra sodomia na Bíblia era usada para isso. Não era usada para falar de um coito anal, era usada para falar desse tipo de relação. Isso acontece também lá em 1 Reis, capítulo 15, verso 12. Olha o que o verso 12 vai dizer. Isso que eu estou usando a versão corrigida, tá? Porque tirou da terra os rapazes escandalosos. Você vê que até pela versão aqui eram homossexuais. E tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. 1 Reis também, capítulo 22, verso 46, diz quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis. Verso 47, também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. E esses rapazes escandalosos são os sodomitas. A Almeida 21, aqui, ele também expulsou da terra os restantes dos prostitutos que ele coloca aqui na tradição como sodomitas. Então, sodomita na Bíblia, só para te provar, não fala do coito anal, fala de homossexuais. Tem outros textos, bora lá, só pra gente completar aqui o raciocínio. 2 Reis, na verdade, agora, o capítulo é o 23, o verso é o 7. Derrubou as moradias dos prostitutos, lembrando, sodomitas, que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste dos ídolos. E só pra gente terminar, né, voltando em Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Em outras versões, os sodomitas e os efeminados. Versão em os homossexuais passivos ou ativos. Então as características que a Bíblia levanta sobre sodomia é a homossexualidade, a idolatria usando o corpo, né, que tinham os prostitutos cultuais, não fala de necessariamente um sexo anal. É bem pesado falar isso. Meu Deus, acho que esse vídeo aqui vai ser todo bloqueado ou bipado. Eu não sei como é que vai ficar a versão final desse vídeo. Mas o importante é vocês entenderem.
Então, só para deixar claro, a Bíblia não fala sobre isso, entendeu? Inclusive, eu fiz questão aqui na minha colinha de colocar a versão grega do versículo. Porque 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, na versão grega, se a gente fosse traduzir exatamente parecido, né? A palavra nem os que submetem a práticas homossexuais é nem os que se submetem a relações sodômicas. E os componentes da palavra sodomia é o arsenos koitai, ou arsenos, homem com homem, koitai é de coito, né? Deitar-se. E aí a gente voltaria, no caso, para o texto lá de Gênesis capítulo 19, que eu te mostrei que quem perseguiu os anjos naquela noite foram só homens velhos, jovens, etc. Então, quando a Bíblia fala de sodomia, ela fala de homossexuais, tá certo? Inclusive lá em Judas, capítulo... Judas, no caso, é um capítulo único, lá no versículo 7 de Judas, ele fala do pecado de Sodoma. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações contra a natureza foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então olha com a expressão que Judas usa, tendo relações sexuais contra a natureza. E a gente já conhece qual a relação sexual contra a natureza é essa, é justamente a homossexualidade, sexo homem com homem. Não fala aqui de a mulher do sexo anal. Obviamente que o sexo homem com homem é um sexo anal, né? Lá em Levítico capítulo 18 é outro texto que fala sobre homossexualidade em si, que não é um texto que é muito bom de você usar num debate sobre homossexualidade, mas é só para te mostrar sobre como Deus via isso como uma abominação. Ó, não te testarás como um homem como se fosse uma mulher, é abominação. Deus proíbe explicitamente, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, relações homossexuais. Isso é o antinatural que o texto bíblico diz. Inclusive no capítulo 20, verso 13, se um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, os dois terão praticado uma abominação e serão mortos e culpados de morte. Isso aqui na lei de Moisés, né? Em Deuteronômio 23, verso 17, ainda vai dizer, ó, não haverá mulher israelita que se prostitua em rituais, nem haverá quem faça isso entre homens israelitas. A palavra usada aqui em rituais, em outras versões também é sodomia. Então, sodomitas não são pessoas que necessariamente fazem coito anal, são pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, inclusive, muitas vezes, em rituais para outros deuses. Deu para entender? Você entendeu isso aqui até agora? Porque eu preciso para a próxima parte, mas você tem que ter bem firme na sua cabeça isso. Então, a resposta mais simples é pecado? Cara, biblicamente não tem como afirmar que é pecado. Mas aí alguém vai levantar a hipótese, né? Que foi justamente os argumentos que falaram lá quando eu pesquisei no Google. Sérgio, mas em Romanos, capítulo 1, versículo 26, vai dizer claramente, olha o que tá escrito, acho que é Romanos 1, 26, tá? Bora ver se é isso mesmo. Porque Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Então, peraí, se a relação sexual natural é pela frente, então o contrário à natureza seria por trás. Nossa, que relação lógica simples. Então, Sérgio, é pecado. Porque o texto está dizendo que, ao contrário da natureza, é pecado. Não, erro de interpretação sua. O texto está dizendo porque as mulheres substituírem a relação natural, sexuais naturais, pelo que é contrário à natureza. Você lembra que essa expressão já foi usada antes? Judas usa essa expressão quando ele fala de relações sodomitas. A relação contra a natureza é uma relação sodomita, ou seja, uma relação homossexual. No verso 27 ele deixa isso claro. Ó. O homem, da mesma maneira, abandonando a relação natural com a mulher. Ou seja, o que é uma relação natural estabelecida pelo texto? Uma relação de frente? Não é o que Deus está querendo dizer. Ele está dizendo é uma relação homem e mulher. Uma relação antinatural é homem com homem e mulher com mulher. Isso é o que o texto está dizendo. Ardem em desejo sexual um pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos devida recompensa do seu erro. Então, isso é uma relação antinatural na Bíblia. Homem com homem e mulher com mulher. Não tem a ver na posição que tu vai fazer a parada. E isso a Bíblia ela é bem enfática em dizer. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo, acho que é 1, versículo 9, olha o que tem que estar escrito. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios, profanos, para os que matam pai, para os homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos e que proferem falsos juramentos, para tudo que é contrário à sã doutrina. Entendido tudo isso, você percebeu que o significado bíblico de sodomia é diferente do significado de hoje em dia quando você joga lá no Google e coloca no dicionário. Aí você não pode responder uma pergunta dessa, é pecado, com base no Google. Você tem que responder com base na Bíblia. E com base na Bíblia, a resposta é que não é pecado.
Mas aí esse vídeo termina aqui? Não. Agora, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia diz que sexo anal é um negócio bom. Só porque não é pecado, não significa que você tem que fazer, entendeu? E detalhe, eu tô falando entre homem e mulher. Entre o marido e a mulher. No caso, na teoria, o homem e a mulher, né? Porque tem gente também que pega esse texto e quer arrochar aqui. Calma. Até porque eu li várias vezes aqui como que a Bíblia condena a homossexualidade. Mas, cara, não é pecado. Você entendeu isso, né? Agora, só porque não é pecado, não quer dizer que você deva fazer. Por exemplo, não é pecado eu comer fígado. Fígado é uma carne que muita gente fala que é bom, né? Tem ferro, sei lá o que que tem. Eu não gosto de fígado, por isso que eu não como. Não é pecado. Por que você não come? Porque eu não gosto. Entendeu? É a mesma coisa. Ah, é pecado eu fazer sexo anal na minha mulher? Cara, não. Mas será que tua mulher gosta? Será que tu realmente gosta disso? Só porque você quer fazer, porque é um tipo de perversão que você tem por causa da época que você assistia pornografia? Então, assim, tem coisas que só não faz. Não é porque não é pecado que você não tem que fazer. Não faça, não é legal. Ah, mas eu gosto, minha mulher gosta. Aí é com você, meu parceiro. Aí vocês se resolvam, aí vocês conversem. Inclusive tem um vídeo aqui que eu já fiz sobre sexo no casamento, né? Se for consensual, tá valendo. Se não for consensual, não pode. Mas tem um artigo que eu li uma vez, inclusive eu vou abrir esse artigo aqui com vocês, que eu deixei salvo. Deixa eu ver se eu deixei esse artigo salvo. Olha, eu li esse artigo aqui nesse site, doutora Keila Freitas, tá? O risco do sexo anal. Ela fala que o sexo anal é bastante comum entre as relações homossexuais masculinas, mas não são exclusivas desses casais. Aí ela fala bem aqui, ó, por que essa prática é tão arriscada, sexo anal passivo. A anatomia do ânus torna a transmissão mais arriscada para pessoas passivas, aquela que recebe o pênis de outra em seu ânus. O ânus é um... Nossa, é terrível falar sobre isso nesse canal, Jesus, mas vocês perguntam, eu tenho que falar. O ânus é um orifício relativamente estreito, de revestimento fino, não é naturalmente lubrificado para a prática sexual, tornando o ato uma penetração em si muito mais traumático, com o resultado que pode rasgar, facilitando a entrada de vírus e bactérias. A extensa área mucosa, comparada à área mucosa exposta no pênis, abre uma porta de entrada para qualquer infecção e etc. Se você... Ela dá a explicação, inclusive, do ativo, não só do passivo, mas quanto do ativo. A Bíblia fala, inclusive, na questão homossexual, que é pecado dos dois. Mas, se você quiser mais saber sobre isso, vai lá e lê, que eu não gosto de ler essas coisas, não. Então, não é pecado, mas também pode dar ruim, né? Pode fazer mal. Não faça. Minha recomendação pra você, não faça. Mas bora voltar pra Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 7, que há alguns pontos que devem ser considerados aqui. A gente pode ler o verso 3. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher com o seu marido. Ou seja, na Bíblia, só quem pode satisfazer a mulher é o marido, e só quem pode satisfazer o marido é a mulher. O marido não pode satisfazer o marido, nem a mulher. Verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por um tempo. Então, o que a Bíblia deixa claro aqui? Tem que ter comum acordo. Se a mulher não quiser, o homem também não quiser, não façam. Ah, o homem quer, a mulher não quer. Não façam, não tem comum acordo. Tem que ter comum acordo. Ah, mas Sérgio, eu entendi que não é pecado. E mesmo assim eu ainda tenho dúvida. Então, não faça. Eu tô falando pra você não fazer, tá? Literalmente é isso. Não faça esse negócio. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui pra responder uma dúvida bíblica. Mas, no geral, não é pecado, né? Romanos capítulo 14, no verso 22, diz claramente: a fé que tens guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se você tem dúvida se é pecado ou não, não faça. De jeito nenhum, nem pensem nisso. E aí eu vou colocar as últimas questões que geralmente falam sobre esse assunto. Então você entendeu todo o meu argumento? Cara, não é pecado. Mas só porque não é pecado, você não deve fazer também. Não é legal. Mas a gente só não pode chamar de pecado necessariamente o que a Bíblia não chama de pecado. Porque já seria o tipo de legalismo. Bora lá! Aí quando alguém falar, é sodomia. Não é. Mostrei aqui nesse vídeo que não é sodomia. É impuro. Beleza, onde está escrito que é impuro? É porque às vezes as pessoas chamam de impuro só porque ela acha que é impuro. Mas a Bíblia não chama de impuro. Inclusive, esse próprio texto aqui de Romanos capítulo 14, que eu estou com ele aberto aqui, eu acho que no versículo 14, olha o que Paulo diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem considera impuro. Então, se você considera impuro, cara, vai ser impuro para você. Mas a definição de impureza é mais íntima do que tudo. Se você acha que é impuro, vai ser impuro para você. Eu não acho que é impuro. Eu sei que, na verdade, que não é impuro. Então, não é impuro para mim. Eu só não quero fazer. Ah, é imoral. Onde está escrito que é imoral? Se você basear na sua própria moralidade, aí beleza. Agora, se você vai tentar basear na Bíblia, aí é complicado. Entendeu? Ah, é antinatural. Já mostrei aqui na Bíblia que o antinatural, na verdade, estava falando de relações homossexuais. Então, biblicamente, eu posso te afirmar que não é pecado. Mas, cientificamente, eu posso te dizer, faz mal.
E eu sempre digo isso, cara, tu tem um playground bacana lá na frente, pra que tu vai se meter no esgoto de trás? E eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final, né, porque eu sei que foi um tema complicado, eu não gosto de falar sobre isso, cara, inclusive eu fiz esse vídeo aqui pra, toda vez que alguém me perguntar, eu só mando esse vídeo aqui pra não falar mais sobre isso. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo a tua opinião, que eu sei que tem muita opinião divergente do que eu disse. Esse daqui é um quadro novo que eu tô estreando aqui, na verdade já fazia, né, mas eu tô fazendo de uma maneira mais direta, que é respondendo perguntas de forma aprofundada, pra gente sair da superfície em algumas questões e ir mais a fundo. Vocês viram que eu peguei vários versículos, vários textos justamente pra falar sobre isso. Inclusive a gente tem um curso de casais, tá? O link tá aqui na descrição, lá você vai ter acesso a um curso completo de casais, onde eu respondo não só essa, mas outras dúvidas que as pessoas geralmente têm sobre isso. Inclusive, eu não falei nesse vídeo aqui sobre sexo oral, só falei de sexo anal. O sexo oral, diferentemente do sexo anal, a Bíblia fala umas coisas bem mais interessantes. Mas isso aqui não é assunto desse vídeo, se vocês quiserem eu faço, coloca aqui na descrição não, coloca nos comentários que eu faço. Lembre de curtir esse vídeo e até a próxima.